para você que está ligado na Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje o nosso assunto é para falar sobre o Setembro Amarelo. A gente está falando aí sobre um mês que inicia. A gente vai falar sobre saúde mental durante todas essas próximas sexta-feiras. Teremos aí uma série de edições falando sobre saúde mental, e hoje o nosso convidado especial para falar sobre esse tema é o psicólogo Wagner Costa, que já está aqui na linha com a gente. Nossa entrevista hoje é por telefone, mas ele está aqui já na linha, só aguardando. E para a gente começar esse bate-papo, falar sobre saúde mental, falar sobre Setembro Amarelo, que é tão importante a gente cuidar, principalmente nesse período que a gente tem aí vivido, né? São muitas questões em todo mundo e é importante a gente cuidar da saúde. Primeiramente, muito obrigada, Wagner. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia. Olha, primeiro que é um prazer sempre estar falando sobre esse tema. E segundo que eu estou falando com você, né, Beatriz Prio, que faz tempo que ninguém se encontra, que nós já fizemos alguns programas juntos, então, e a gente sempre falava sobre esse tema, né? Então, é muito bom participar. A gente vai discorrer aqui, então, Wagner, de uma forma muito natural, né? Porque já estamos acostumados também a conversar sobre saúde mental. E eu aprendi muito já ao longo da vida com o Wagner, né? Além de um psicólogo, um amigo também. E, Wagner, hoje o assunto, ele é um assunto realmente, assim, que eu acho que abre portas, né? Para esse Setembro Amarelo, que é tratar sobre ansiedade e depressão, duas situações, né, da nossa mente, do nosso psicológico, que estão conectadas, mas que também se diferem de formas muito importantes. E eu queria que você explicasse, na verdade, um pouquinho sobre cada um desses transtornos, né, cada uma dessas questões socioemocionais. E eu queria que você falasse de fato, né, do que se trata a ansiedade, quais são aí as características da ansiedade. Veja, a ansiedade, ela está associada a medo. Nos livros, nos compêndios de psiquiatria, eles dizem que ansiedade e medo são a mesma coisa. Qual é a diferença entre a ansiedade e o medo? Quando eu tenho medo de alguma coisa. Eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de cair de um lugar alto. A ansiedade é um medo, mas eu não consigo identificar do que eu estou com medo. Então eu estou sempre apreensivo, eu estou sempre na expectativa de que alguma coisa pode acontecer, mas eu não sei o que é. Então a ansiedade, ela é uma sensação de que você está sempre em perigo e que tem algo por acontecer. Essa é a característica principal. E para diferenciar a ansiedade, nessas características da ansiedade com esses medos, né? Normalmente nós temos medo naturalmente. Como é que diferencia esse medo comum que a gente tem do dia a dia com o medo já associado à ansiedade? Veja, a diferença é exatamente essa questão de que o medo, ele é pontual. E a ansiedade, ela está presente na tua vida sem que nada esteja acontecendo. Então, o ansioso, ele está sempre preocupado, mas ele não sabe com o quê. Que é diferente do que nós chamamos de ansiedade saudável. Uma pessoa que vai realizar uma tarefa, que ela vai fazer uma prova de um concurso, que ela vai fazer uma apresentação em público, é natural que ela sinta uma certa ansiedade. Ela tem uma apreensão porque ela não sabe como é que vai ser o seu desempenho. Então, essa é a ansiedade que nós chamamos de ansiedade normal. A ansiedade que é patológica, que é considerado já um transtorno, é essa ansiedade que eu não tenho porquê estar com o coração acelerado e meu coração acelera. Eu não tenho porquê sentir suor na mão e de repente minha mão está suando e eu estou preocupado. Essa é a distinção principal. E você falou agora de sintomas físicos. Isso significa que o corpo, quando ele está nesse estado de ansiedade já como patologia, ele desperta também esses sintomas físicos, além, por exemplo, do suor, do coração acelerado. Que outros sintomas são perceptíveis aí de forma física? Veja, a pessoa pode ter essa questão
do batimento cardíaco acelerado, ela pode ter dor de barriga, ela sente enjoo. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está com alguma coisa no estômago. É muito comum as pessoas procurarem um médico para ver se ela está com gastrite, se ela está com algum problema na deglutição, que ela não consegue engolir. As pessoas descrevem como se tivesse um nó na garganta ou um peso no peito. Isso é muito comum. Às vezes, a pessoa ela tem desarranjo intestinal. Tudo isso está ligado à ansiedade. Às vezes, quando a pessoa está muito ansiosa, ela começa a sentir sono e ela não sabe de onde vem esse sono. Então, são muitos sintomas que eles são misturados com outras coisas. E por isso, às vezes, as pessoas levam muito tempo até conseguirem ter um diagnóstico preciso do seu transtorno de ansiedade. Wagner, então, a gente está falando desse mês, né? Setembro Amarelo, um mês que a gente chama a atenção para a prevenção ao suicídio, o mal do século que a gente fala, né, que é a depressão, é uma doença aí considerada pela Organização Mundial da Saúde, né, reconhecida na verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, por que é tão importante discutir então a ansiedade, que está diretamente associada também à depressão? Veja, o que a gente precisa compreender é que depressão e ansiedade elas praticamente ocorrem na mesma região do cérebro. A gente, para as pessoas compreenderem melhor, a gente diz que a depressão é uma preocupação com o passado e a ansiedade é uma expectativa do futuro, né? Então, é muito importante as pessoas pensarem, né, de uma forma bem geral, que são coisas distintas, mas elas estão conectadas. Muitas pessoas deprimidas, elas também são ansiosas, e muitos ansiosos apresentam depressão. Há uma conexão entre os dois transtornos. E você estava falando também sobre como a depressão ela é uma doença crônica também, né? São situações assim que existem diversas situações da depressão. Existem diversas pessoas aí que podem desenvolver a depressão ao longo da vida. Algumas de forma mais rápida, outras fica então uma doença, né, que é necessário se conviver aí por muito tempo? Sim, porque uma coisa que a gente sabe é o seguinte: de cada 10 pessoas que têm depressão, 5 vão ter recaída. E as outras 5 vão se recuperar naturalmente, quer elas procurem ou não ajuda. Mas a ciência não sabe explicar o que causa a depressão. Hoje nós dizemos o seguinte, que depressão ela é de longo prazo, ou seja, ela é crônica, mas nós não sabemos o que causa. Apesar de que nós já sabemos que há um desequilíbrio químico no cérebro. Então, os tratamentos medicamentosos, eles tentam buscar equilibrar essa química do cérebro e tentam buscar tirar os sintomas que a depressão causa na pessoa. Então, isso é importante a gente saber. E aí tem vários sintomas também. Quais são esses que a gente pode destacar? Os sintomas da depressão, a gente pode listar vários deles. Então, a gente tem assim uma sequência. Primeiro, que é o que nós chamamos de humor deprimido. É um sentimento persistente de tristeza, vazio e desesperança. O humor é como se fosse o sal da vida. Sabe quando você come uma comida sem sal? Que a comida está ali, você sabe que aquilo ali é feijão, você sabe que aquilo é gostoso, mas você põe na boca e não sente gosto de nada. Assim é o humor deprimido. Você sabe que você gosta de ir para uma festa, você gosta de assistir um filme, você gosta de ler um livro, você gosta de ouvir uma música, mas você escuta e não sente nada. Então, o primeiro, esse humor deprimido. Outra coisa é perda do interesse ou prazer. A pessoa perde o interesse nas atividades que antes ela considerava prazerosa. Alteração de apetite. Então, às vezes, a pessoa com depressão, ela tem dificuldade para dormir,
ela passa a ter insônia, tem gente que não dorme direito, tem outros que já dormem excessivamente. Então, observa que as coisas estão nos polos, né? Os extremos. A fadiga ou a perda de energia, a pessoa não tem mais energia para fazer as coisas. Um exemplo que é muito clássico, a pessoa sabe que tem que escovar os dentes, mas ela não consegue levantar e ir escovar os dentes. Então, observa que isso é muito confuso para o público em geral, porque as pessoas dizem assim, fulano é preguiçoso, fulano é encostado, fulano não quer fazer nada. Entende? Tem gente que é preguiçoso, tem gente que é encostado, tem gente que não quer fazer nada, mas tem a depressão. Então, eu preciso saber diferenciar as duas coisas. Eu ainda poderia listar mais outros sintomas. É o sentimento de inutilidade. A pessoa começa a achar que ela não é boa para nada, que ela não serve para nada, que ela não consegue ajudar em nada. Ela tem dificuldade de concentração, ela não consegue se concentrar naquilo que está fazendo. Ela vira uma pessoa muito agitada ou uma pessoa muito lenta. Tudo que ela vai fazer é como se ela estivesse num modo slow motion, parece que ela está em câmera lenta. E tem um sintoma que é o que faz a grande conexão com o Setembro Amarelo, que é o pensamento de morte ou suicídio. Geralmente a pessoa deprimida, ela começa a sentir todas essas coisas e ela começa a pensar que a morte é uma saída, quando na verdade a vida precisa ser vista com outros olhos. Wagner, como o ambiente familiar, né, esse ambiente social que a pessoa vive, ela pode também, de certa forma, influenciar, né, ou então intensificar esses sintomas? O ambiente familiar, ele pode, inclusive, gerar depressão, porque, como eu te disse, às vezes a gente fala de depressão como desequilíbrio químico do cérebro, mas também tem uma depressão que é gerada pela pressão da vida. A gente usa a metáfora, a pessoa tem depressão, ou seja, ela sofre de pressão. Às vezes as pessoas entram em depressão porque ela não consegue lidar com um filho, ela não consegue lidar com o marido ou com a esposa, ela não consegue lidar com os conflitos do trabalho, com os conflitos existenciais. Às vezes a pessoa ela entra em conflito porque ela não se sente apoiada pelos outros. Então, o ambiente familiar, ele pode ser protetor ou ele pode ser causador. Quando eu digo o que seria um ambiente protetor, é aquele ambiente que te cuida, que te dá suporte, que você sabe que apesar de todas as dificuldades, você tem com quem contar. Eu acho que essa é a grande expressão, ter com quem contar. Quando você tem pessoas que te dão suporte, que você sabe que mesmo não tendo nada dado certo, você vai chegar em casa e vai encontrar alguém que te dê suporte, e isso é protetor. E aí vem uma outra coisa do ambiente familiar, que é ensinar as pessoas a olhar a vida com mais otimismo. Porque algumas crianças, desde pequenininhas, elas já mostram uma predisposição para serem pessimistas. Tanto é que a psicologia positiva, cujo um grande expoente é um psicólogo chamado Martin Seligman, ele diz, né, que a criança precisa aprender a resolver os problemas. Então tem criança que ela desde pequenininha ela é chata, tudo incomoda ela, tudo dá errado, tudo ela reclama. Os pais precisam ficar atentos e ensinar essa criança a lidar com os problemas da vida, porque senão ela vai criar um tipo de pensamento que poderá predispor à depressão, que é o que o Martin Seligman chama de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Eu começo a pensar que nada do que eu fizer vai solucionar o problema, e aí eu desisto. E é assim que a pessoa caminha para achar que não tem mais saída, que não tem mais uma luz no final do túnel, e ela começa a pensar em desistir da vida. Então, em relação, né, à família mesmo, Wagner, como é que a família, quando percebe que tem já alguém na família desse jeito, um filho, um parente, como é que ela faz para não intensificar, para tentar ajudar e perceber, né, o que fazer nesse momento?
Veja, a família precisa estar atenta e buscar ajuda. A família precisa conversar, identificar as dificuldades e procurar um profissional qualificado. Então, qual é a ideia? Você procurar um psiquiatra ou um psicólogo para fazer um diagnóstico, porque você procura um psicólogo, ele vai conversar e ele vai perceber, olha, aqui tem algumas coisas que precisa do apoio da psiquiatria, precisa do apoio medicamentoso. Se você procura um psiquiatra, ele vai ver e dizer, olha, aqui a gente talvez não precise de remédio, precise de terapia. Então, esses dois profissionais estão qualificados a fazerem esse encaminhamento. É importante que as famílias aceitem que a saúde mental é algo importante, porque o grande problema, Beatriz, é nós encontrarmos pessoas que não admitem que seus filhos tenham depressão. Então, tem muita gente que diz assim, o que está faltando para esse menino é uma enxada para ele capinar. O que está faltando para essa pessoa é um balde de roupa para ela lavar. Então, como se as pessoas vão transformando um transtorno mental em algo que é preguiça. Entendeu? Então, o grande apoio da família é exatamente buscar ajuda o quanto antes. Não custa nada levar o seu parente para fazer uma avaliação com o psicólogo. E essa avaliação, né? Como é que essa terapia ela intervém nesse tratamento? Veja, a terapia ela vai fazer uma intervenção primeiro mostrando a pessoa o que é o humor, é o que nós chamamos de psicoeducação, mostrando o que é o humor deprimido, mostrando o que é um comportamento de inatividade, ensinando para essa pessoa as técnicas para que ela tome consciência que ela precisa lutar contra aquilo, que ela precisa se movimentar. Então, a terapia ela vai trabalhar o pensamento, porque hoje o que nós acreditamos? Que as nossas emoções estão muito ligadas à nossa maneira de perceber o mundo. Então, se você pega uma pessoa com depressão, você vai ver que tem uma característica comum nessas pessoas. A forma como ela vê o mundo sempre é negativa. Não é que o mundo seja um lugar bom, mas a gente precisa aprender que existem soluções, que nós podemos ter apoio de outras pessoas, que nós temos pessoas que nos amam, que nós temos pessoas que se importam com a nossa dor. Então, a terapia vai fazer todo esse envolvimento para que a pessoa perceba que ela pode contar com outros auxílios que às vezes ela não está enxergando. Porque todos nós, quando estamos em sofrimento, nós tendemos a intensificar esse sofrimento. A pessoa está triste, ela vai ouvir música de sofrência, quando na verdade ela deveria ouvir música que mude o humor dela para um humor alegre e feliz. E a pessoa, né, quando ela se identifica nessa situação, aliás, é possível ela se identificar na situação e conseguir aí fazer alguns testes, alguns métodos de autoavaliação que podem ajudar ela a identificar, na verdade, se ela está passando por algum tipo de transtorno, ansiedade ou depressão? Algumas pessoas conseguem identificar porque ela começa a perceber que ela não está mais sentindo prazer em viver a vida. Mas, às vezes, e isso é um problema de quase todas as pessoas, a gente pensa assim, não, eu vou resolver isso sozinho. E aí eu fico nessa tentativa de resolver sozinho, o problema vai se agravando. Por isso que a ideia de se precisar peça ajuda é muito importante que a gente compartilhe com outras pessoas, que a gente possa realmente buscar esse auxílio externo, entendeu? Algumas pessoas vão identificar, outras não. Outras elas vão entrando tão suavemente na depressão que ela não percebe. E observa que tanto depressão quanto ansiedade, as pessoas que convivem conosco, elas percebem a mudança. Então, um indicativo é que as pessoas começam a reclamar da gente. Ou ela reclama que eu estou muito devagar, ou ela reclama que eu estou muito ansioso. Então, eu preciso também ouvir as pessoas à minha volta. É tudo um conjunto de fatores, né, Wagner, que leva as pessoas a enfrentarem esses desafios.
ao longo da vida, né? Você falou aí que tudo pode influenciar. E como na verdade, tratar isso? A gente falou de terapia, né? Mas em alguns casos é necessário a medicação, um tratamento mais intensivo. Sim, em algumas situações a pessoa precisa tomar medicação. E aqui eu aproveito para dizer para os nossos ouvintes que a gente precisa vencer o preconceito contra a medicação. As pessoas falam, eu não vou tomar remédio para doido. Não existe remédio para doido. Existem medicações que regulam, que ajudam a regular o funcionamento do cérebro. Algumas dessas medicações, elas precisam ser administradas por um psiquiatra. E eu reafirmo aqui, um psiquiatra, porque as pessoas, elas têm tanto preconceito que ela diz assim, não, eu vou ali com o cardiologista, ele me passa um remédio. Cardiologista não é especialista em cérebro. Cardiologista, ele vai te encaminhar para o psiquiatra. Então, é importante que todos nós tenhamos essa postura. Porque, de repente, eu posso ir num médico e o médico querer me receitar, porque a gente sabe que em todo ambiente profissional tem profissionais e profissionais. E aí você vai num psicólogo e ele diz, não, olha, isso aqui a gente vai resolver só com terapia. Será? É preciso ter uma segunda opinião, eu ouvir outras questões. Então, o tratamento, ele pode ser a combinação de medicação com a terapia. O que acontece na nossa sociedade hoje? As pessoas preferem tomar remédio, porque elas querem resolver o problema de forma rápida. Então, hoje, o que se vê é que tem muito mais gente tomando remédio do que fazendo terapia. E que deveria ser o contrário, tinha que ter muito mais gente fazendo terapia do que tomando remédio. Lembra que eu falei que 50% das pessoas que têm depressão, elas vão voltar ao normal sem tomar medicação. Essas pessoas, elas vão se beneficiar com a terapia. Os outros 50%, eles vão se beneficiar com a terapia e com a medicação. Então, nas duas situações de depressão, a terapia é um componente, é uma ferramenta fundamental para o tratamento. Há quem não considere isso. Eu vou fazer uma fala aqui que ela é complexa, mas é assim, não é complexa, ela é delicada. O próprio Conselho de Medicina, junto com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, quando fazem a campanha do Setembro Amarelo, eles dizem que suicídio é emergência médica. Eles não citam psicólogo na campanha deles. E eu, psicólogo, cito os médicos, porque eu entendo que se metade das pessoas se beneficiam com remédio e a outra metade não, o que eu vou fazer com a outra metade? Entendeu? Então, nós precisamos vencer as barreiras da briga por espaço profissional entre psicólogos e médicos. Nós precisamos vencer a barreira entre o tabu da população de achar que medicação é coisa de doido. Nós temos que vencer a barreira das pessoas diminuírem o preconceito de querer ficar minimizando, dizendo que depressão é frescura, que depressão é a pessoa que quer se encostar nos outros. Observa que é um assunto que precisa ser falado sempre. A campanha Setembro Amarelo, ela intensifica o assunto no mês de setembro, porque dia 10 é o Dia Mundial da Saúde Mental, mas durante todo o ano a gente precisa manter esse assunto na pauta. Até vi recentemente uma publicação nas redes sociais sobre isso, né? Que alguém diagnosticou em janeiro, né, o transtorno de borderline. Em fevereiro, outro amigo, né, foi diagnosticado com esquizofrenia. Mas aí em setembro todo mundo fica amarelo, porque durante todos os restantes dos meses do ano existe preconceito, frescura, né, devia estar fazendo isso e aquilo. Mas aí em setembro todo mundo toma consciência. Isso me chamou muita atenção, porque de fato é assim, né? Muita gente chama de frescura, chama de besteira, chama de coisa de doido, como você falou. Mas doenças mentais, né, doenças da mente, né, emocionais, elas são muito graves, né, e acabam prejudicando também outras partes do corpo, acabam trazendo outras doenças. É comum
Você consegue perceber, por exemplo, nas suas consultas, né, quando você acompanha alguém, que alguém com depressão, alguém com ansiedade desenvolve outras doenças físicas no corpo? É realmente assim, uma mudança de pressão, por exemplo, né? Ou então algumas mudanças também nas vitaminas, enfim, num conjunto como um todo dessa máquina, né, que nós somos? Sim, porque, veja, eu usaria a palavra sistema que nós somos, porque é um monte de coisas independentes que só funcionam interligadas com a outra. Entendeu? Então, assim, é muito complexo. E quando eu estou deprimido, eu não me alimento bem. Se eu não me alimento bem, o meu corpo não terá os nutrientes necessários. Aí observa que automaticamente tudo vai se desequilibrar. Se eu estou deprimido ou ansioso e eu não estou dormindo bem, o meu cérebro não vai funcionar de forma adequada. Eu vou ter problema de atenção, eu vou ter problema de foco, eu vou ter problema de memória, eu vou ter problema de cognição, entendeu? Então, quando você pensa depressão e ansiedade, isso afeta o sistema como um todo. Então, você pode comer demais, começar a comer muito açúcar, desenvolver diabetes. Você pode começar a comer de menos, e aí, porque você não come, você não bebe água, você desenvolve um problema renal. Observa que é um sistema, então tudo está conectado. Se não tem saúde emocional e mental, não existirá saúde física. Isso é muito grave porque eu penso agora até nas pessoas... A gente sempre fala muito sobre o público que mais é atingido, que são os jovens, né, adolescentes. Mas existe um público que eu tenho percebido também, Wagner, que são os idosos, né? A gente fala que... Inclusive, ouve-se muito a fala que antigamente não existia esse problema de ansiedade, essa frescura, como a gente ouve algumas pessoas falando, porque se resolvia, né, ali no chinelo, na taca, em outra época era diferente... Mas a consequência daquela criação, digamos, da outra geração, vejo hoje idosos com problemas emocionais, com problemas mentais. E aí já são pessoas que estão já mais debilitadas fisicamente, né? Até pela própria idade, e acabam desenvolvendo essas doenças mentais também. Uma coisa se associa a outra e acaba se tornando mais grave ainda. Uma doença física, como uma diabetes, uma pressão alta, outra patologia também que a idade, né? Uma osteoporose, por exemplo. Outras doenças podem surgir também e intensificar com essa depressão e ansiedade já na fase ali mais 60? Sim. Observa, antigamente você não via muito idoso deprimido. Eu vou fazer aqui uma colocação. Isso não é coisa de livro, é observação da vida. E que às vezes está muito correta e nós vamos levar 50 anos para que a ciência assuma isso. Mas já tem cientistas que assumem isso. No passado, se você voltar 30 anos atrás, o idoso vivia numa família que tinha muitas crianças. As pessoas tinham mais filhos. Se eu voltar 40 anos atrás, 50 anos atrás, as famílias... Minha família, que nós éramos 4 irmãos... Nós éramos poucos irmãos, porque os meus primos, todos tinham 9, 10, 11 irmãos, 7 irmãos. Então, o que eu quero dizer? As famílias, elas tinham uma renovação. E o idoso nunca estava só, porque o idoso sempre tinha os netos, que ele se ocupava. O idoso, ele tinha uma participação na vida. Hoje o idoso não tem participação nenhuma, ele é um inútil. Ele é considerado inútil. Ele não é um inútil, mas ele é considerado inútil. Hoje o idoso só serve para dar aposentadoria para os outros familiares. Então o que acontece? Nós vivemos uma sociedade onde o idoso foi abandonado. E aí isso é chocante. E aí as pessoas dizem, mas como é que agora tem depressão no idoso? Tem depressão no idoso porque o idoso ele deixou de ter o valor social que ele tinha no passado. O idoso ele ajudava a cuidar dos netos. Hoje ele fica sendo o pai dos netos, entendeu? Então isso é um problema social grave que às vezes não é discutido. Se você for analisar
um tema que é sensível quando a gente pega, que é um tema sobre o suicídio. Quando a gente analisa esses temas, a gente fica, às vezes, chocado em ver o índice de mortes de idosos, né, quando o assunto é violência doméstica, por exemplo. Então, a gente tem estatísticas que mostram, né, que idosos têm 311 vezes mais chances de morrer por homicídio ou suicídio quando na casa dessa pessoa tem violência doméstica. Tu imagina o que é 311 vezes a mais de chance? Então, isso mostra que o idoso está meio que abandonado na nossa sociedade. E olha que nós já demos aí uns passos, né? A gente tem o Estatuto do Idoso, tem muita coisa. Uma outra coisa importante, Bia, que eu queria destacar, é quando a gente olha para o mundo. No mundo, o suicídio vem diminuindo. Sabia disso? Que no mundo de 2000 até 2019, a taxa global de suicídio diminuiu 36%. E no Brasil, a taxa global de suicídio vem aumentando. Isso significa o quê? Que não estamos cumprindo os acordos internacionais. Nós temos uma lei para cuidar da saúde mental, mas essa lei não está sendo cumprida. Nós temos uma lei que nós devemos ter os CAPs, mas você vai nos CAPs, eles vivem com muita dificuldade. Nós temos um padrão de quantos psiquiatras precisam ter para cada 100 mil habitantes, mas isso não é cumprido. Quantos psicólogos precisam ter para cada 100 mil habitantes? Isso não é cumprido, entendeu? Então, são muitos fatores que vão levando a essa realidade. Hoje, Roraima é o... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Roraima era o 7º lugar no ranking do suicídio no ano de 2019. Tá? Isso foi publicado em 2021. Na última publicação que saiu, Roraima voltou para 5º lugar. Por que nós voltamos para 5º lugar? Porque a taxa de suicídio em Roraima teve um aumento, né? Um aumento significativo. Então, quando nós olhamos, Roraima não é o 5º, é o 4º, tá? Nós olhamos, a taxa de suicídio em Roraima de 2019 para 2021 aumentou 32%. Entende que esses números são alarmantes e que a gente precisa pensar nas políticas públicas, a gente precisa pensar nas campanhas, a gente precisa pensar no esclarecimento. O suicídio entre as mulheres, às vezes esse suicídio ocorre por causa da violência doméstica. Uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem 151 vezes mais chances de morrer ou por homicídio ou por suicídio. Wagner, triste esses números. São números, assim, chocantes, né? Alarmantes, porque, assim, você citou o número a nível internacional e o Brasil segue na contramão, Roraima, dentro desse quadro também de ir na contramão dessas estatísticas, e eu tenho sentido isso pessoalmente mesmo, morando aqui, né, no estado de Roraima, entre as entradas e saídas que a gente sempre tem muitos diálogos, né, como jornalista nas ruas também, e é perceptível isso. Vou até relatar aqui duas situações, né? Eu estive em uma entrevista na casa de uma pessoa recentemente e ela estava contando que um senhor, já com mais de 50 também, era um pai de família, cometeu suicídio, já, né, ninguém percebeu que ele estava em um estado depressivo, mas que o filho dele tinha cometido suicídio também e ele nunca tinha aceitado a morte do filho, né? Então, acho que foi uma coisa consequência da outra. E uma outra situação que foi até agora, né, no Meu Pai Tem Nome, uma ação que a Defensoria realiza para garantir, né, o direito das crianças de terem o sobrenome do pai no registro de nascimento, né, fazer essa reconciliação também e reaproximação de laços familiares. Mas uma dessas pessoas que eu entrevistei durante a ação, ela me relatou
que não conseguiu registrar o filho quando ele nasceu, na época há 6 meses atrás, porque quando ela estava grávida de 6 meses, o marido dela, no caso, que é o pai da criança, cometeu suicídio, deixando então ela grávida de 6 meses e outros 2 filhos que têm 4 e 7 anos. Então, assim, eu tô falando de mortes de adultos mesmo, assim, né? Perdas de pessoas adultas ali. Então, é uma tristeza muito grande, porque a gente sempre fala, né, Wagner? As crianças e adolescentes são as principais vítimas, né, da depressão, ansiedade, porque passa por aquela faixa etária ali de muitas mudanças também dos hormônios, muitas percepções que vão evoluindo e às vezes acaba não entendendo. Mas eu acho que a gente precisa, aliás, já é necessário, né, ter esse olhar não só para um público, mas para todo mundo que vive, né, que passa. Qualquer pessoa está sujeita a ser uma vítima dessas doenças mentais, né, como a depressão. Sim, e você vê que você estava falando dos números alarmantes, esse aumento do suicídio em Roraima de 32% só perde para o Rio de Janeiro, que teve um aumento de 54%. Olha como isso é grave. Então, quando se olha para o Brasil, somente 3 estados da federação conseguiram reduzir o suicídio entre 2019 e 2021. Foi o Acre, o Amapá e o Distrito Federal. E aí eu vejo, Wagner, você está citando aqui alguns estados, né? As questões sociais, ambientais, a questão também que o nosso Brasil vive, que é uma situação assim, de uma inflação muito alta. Eu acredito que isso interfere também na saúde mental, né? A qualidade de vida que muita gente não tem para poder viver, né? Ter um tempo ali para encontrar com seus familiares, amigos, praticar uma atividade, praticar um esporte, uma atividade de lazer, seja ela qual for. Muita gente não tem tempo de relaxar, né? Precisa trabalhar muito para poder manter uma família, sustentar, né, uma casa, e não consegue cuidar de si mesmo, de si próprio, né? Ou cuidando de outros familiares também. Sim, sim. E você vê o seguinte, que isso, a gente estuda saúde. Uma das primeiras coisas que a gente sabe é que pobreza gera doença. É a primeira coisa que a gente aprende. A gente aprende que a falta de esgoto gera doença. Então, o que se vê? A pobreza, ela gera transtorno mental. A pobreza, ela gera estresse nas pessoas. Só que hoje nós vivemos um problema que é estranho. Mesmo quem tem boa condição financeira não faz nada disso que você falou. Ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para o lazer. Por quê? O pobre, ele está trabalhando o tempo todo para sobreviver, e o que tem um pouquinho mais de dinheiro está trabalhando o tempo todo para ter mais dinheiro. Entendeu? Então é aquela coisa que a sociedade perdeu o rumo e a gente está tão preocupado em ganhar dinheiro que a gente esquece da saúde mental. Então, é muita gente trabalhando para ficar rico e depois ele vai gastar esse dinheiro cuidando da saúde. E aí nós agora vivemos aquela fantasia, né? Que a gente vai se ligar a uma máquina, vai viver 100 anos. Aí tem um monte de gente aí achando que vai escanear o seu cérebro e colocar dentro do computador, ou que vai encontrar não sei o quê. Sabe, vira umas fantasias que as pessoas esquecem de viver a vida. O importante da vida é viver. O importante da vida são as boas recordações. Quem não tem boas recordações não tem em que se apegar. Então, já falando de um cuidado consigo mesmo, eu diria que o fundamental para um bom estado mental e emocional é cultivar bons relacionamentos. E, infelizmente, a sociedade atual está tirando da vida das pessoas os relacionamentos. As crianças hoje não brincam mais juntas. As crianças sentam, cada uma pega um celular e vão jogar um jogo onde elas estão ali num avatarzinho dentro do jogo brincando, mas elas não estão convivendo.
Eu preciso conviver, eu preciso resolver meu problema no mundo real. Eu preciso saber que você está triste, que você está alegre. Eu preciso aprender a ler teu rosto, a saber olhar para você e dizer, hoje a Bia não está bem. É isso que nós precisamos e nós não estamos cultivando isso. Então eu queria dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo que cultivem bons relacionamentos. Sabe, quem é que você ama? Diga que ama, abrace, beije, esteja junto. É assim, curta, sabe, o momento da presença do outro. Isso é fundamental para uma boa saúde emocional e mental. Falando sobre as maneiras, né, de vencer esses desafios, Wagner, que você já citou aqui, que são, aliás, os relacionamentos, eu queria até que você destacasse um pouquinho também como viver esses relacionamentos, né? Como é que coloca em prática? Ali resolve fazer uma atividade de lazer juntos, praticar atividade física, né? Que já ali motiva o próprio cérebro a trabalhar, a trabalhar os hormônios, né, da felicidade que nós falamos. Que as pessoas podem fazer nesse mundo corrido, nesse mundo agitado, né? Nesse mundo da busca aí pelo dinheiro, pelo mínimo de qualidade de vida, né? Pelas conquistas. O que fazer nesse turbilhão de informações com a internet, com as redes sociais também, com o celular, para conseguir aí se equilibrar? Olha, voltar ao passado. Sabe as brincadeiras de rua que as crianças faziam antes, que hoje elas não têm mais tempo? A gente precisa voltar ao passado. A gente precisa compreender uma coisa que foi dita por um autor, me foge o nome dele agora, Domênico de Masi. Domênico de Masi escreveu um livro chamado Ócio Criativo. E nesse livro, Domênico de Masi diz uma coisa, isso eu não lembro nem a data do Ócio Criativo, tá? Assim, quando foi a primeira edição do Ócio Criativo. Mas o Domênico de Masi dizia que nós iríamos chegar num ponto em que teríamos que voltar ao passado, no sentido de que a gente ia ter que olhar e dizer, nós perdemos o caminho bem ali, vamos voltar e tomar outro rumo. Então, assim, para quem está nos ouvindo, você tem um filho, criança ou um filho adolescente, qual foi a última vez que você leu um livro junto com ele? Entendeu? Qual foi a última vez que você leu um livro junto com seu filho? Ah, mas eu lia para o meu filho quando ele era criança. Pois é, volte a ler para o seu filho enquanto ele é adolescente. Diga assim, meu filho, vamos ler um livro juntos. Qual vai ser o livro que nós vamos ler? Qualquer coisa que seja. Mas leia junto com ele, faça junto com ele. Qual foi a última vez que você... Roraima chove, né? Qual foi a última vez que você tomou banho de chuva com seu filho? Será que seu filho sabe o que é tomar banho na chuva? Porque tem um monte de criança hoje de 15 anos que nunca tomou um banho de chuva, que não sabe o que é pegar uma bica e tomar um banho de chuva debaixo de uma bica. Entendeu o que eu estou falando? Esse tipo de atividade gera a conexão, gera o que nós chamamos de memórias afetivas. O que os cientistas dizem? Quando eu tenho boas memórias afetivas, essas memórias afetivas, elas são relembradas pelo meu cérebro quando eu estou em crise existencial. Então, quanto mais memórias afetivas eu tiver, e quanto mais memórias implícitas, o que eles chamam de memória implícita? É a sensação dessa memória. Quanto mais sensação de bem-estar eu viver na minha vida, mais eu saberei lidar com o estresse da vida moderna ou da vida atual. Então, a grande recomendação é crie espaço de convivência. Minha filha gosta de assistir séries. Eu assisto a série com ela. Minha filha gosta de assistir uma série chamada SWAT, que é uma série policial, que é uma série que eu passei a gostar porque, assistindo com a minha filha, eu vi que essa série, ela, apesar de ser uma série policial, ela sempre tem uma mensagem social dentro dela. Então, eu assisto os episódios com a minha filha e a gente discute isso, entendeu? Esses dias eu assisti com ela um filme, acho que foi na Amazon,
né? Nem todo mundo tem acesso aos streams, mas algumas pessoas têm. E chamava Armadilha em Alto Mar, eu acho que é esse o nome. O que eu discuti com ela? O filme, ele é um enredo de duas adolescentes que mentem para os pais, e uma faz uma mentira maior para a amiga e leva a amiga para uma situação, e a partir dali gera um problema que quase as duas são vendidas e mortas, entendeu? Por traficantes. O que eu quero dizer é assim, eu preciso fazer as coisas junto com os meus filhos para conversar com eles sobre o mundo atual. Então, a grande proteção ao desequilíbrio mental e, consequentemente, a grande proteção para o suicídio, para a gente se prevenir contra o suicídio, é aumentar a nossa interação com as pessoas à nossa volta. Ter boa qualidade de relacionamentos. Nossa, é um assunto que eu acho que dá pra gente conversar, né? Acho que por horas, né, Wagner? Porque são muitas situações. Aí tem também a questão... Você falou do tráfico já de pessoas, né, nesse filme, mas essa necessidade, né, dessa falta de relacionamentos, de ter momentos simples, né, e prazerosos na vida, acabam levando muita gente a procurar refúgios também, como álcool e outras drogas, né, entorpecentes. E a gente vê, você falou do CAPS também, que está em falta hoje em dia, como esses lugares também estão lotados, né, de pessoas do CAPS AD, que é o CAPS de álcool e drogas, né, as pessoas que acabam desenvolvendo algum transtorno por conta desse uso excessivo, né, de álcool e drogas, está lotado também. Então, assim, são refúgios que as pessoas procuram e acabam perdendo, né, a vida. O saborear a vida, como você fala, o desfrutar, o viver. Já para essas pessoas, é só para a gente continuar aqui, para essas pessoas, por exemplo, que procuram refúgios, né? Como encontrar, então, uma outra maneira de um refúgio saudável, digamos assim? Exato, mas era isso que eu ia falar. Quando você vê que os CAPs estão lotados de pessoas com problemas com alcoolismo, você vê o seguinte: as pessoas estão estressadas, e aí o que a sociedade faz? A sociedade, estou falando assim, a mídia, a propaganda. Criamos o happy hour. Então as pessoas saem do ambiente de trabalho estressado e vão tomar uma cervejinha. Aí essa mesma pessoa que toma cervejinha, ela acha que tomar remédio é coisa de doido. E ela esquece que a cervejinha dela vai gerar uma coisa chamada habituação e dependência. Ela vai tomar uma cervejinha e vai relaxar. E depois de um mês, ela precisa de 2 cervejinhas para relaxar. E depois de 6 meses, ela precisa de 4 cervejinhas. Ou seja, ela começa a gerar tolerância e ela precisa de mais cervejas para ter a mesma sensação. E muita gente se vicia dessa forma, voluntariamente. Entendeu? A pessoa, por livre e espontânea vontade, cria um vício na sua vida que vai gerar um problema sério. Vou dar um outro exemplo. Hoje nós temos uma realidade no Brasil que é um remédio chamado Zolpidem. Esse remédio, recentemente, ele foi transformado em tarja preta. É o que usa para emagrecer, né? O pessoal estava usando para dormir, para emagrecer, para tudo. Aí o que aconteceu? A Anvisa teve que colocar o remédio em tarja preta para ter controle, porque nós estamos cheios de pessoas que não conseguem mais dormir sem tomar o remédio. E veja, essas mesmas pessoas, às vezes, elas são contra procurar um psiquiatra, mas ela quer resolver o problema de forma rápida. E aí, Beatriz, vem esse refúgio que você está colocando. A pessoa busca o refúgio errado. Onde é o refúgio? Vá procurar uma atividade voluntária para fazer. Procure a sua igreja. O pessoal faz sopa, eu vou lá ajudar a fazer a sopa. Quando eu estou ajudando a fazer a sopa, eu vou ver o sofrimento do outro. Eu vou ter agradecimentos reais. Isso faz bem para a vida. Vá entrar num coral para cantar. Entre numa escola de música. Aprenda a tocar um instrumento musical.
entre num grupo de corrida. Roraima tem vários grupos de corridas, né? Vou citar aqui só um, que é não é o meu preferido, mas é criação de alguém que eu admiro, que é o Jabuti do Lavrado, entendeu? Então, é importante nós termos o refúgio. Então, o grupo de corrida é um refúgio, porque eu corro, faço atividade física e faço amizades e converso com pessoas. Um grupo de música é um refúgio, porque eu vou tocar violão, eu vou tocar flauta, tocar um instrumento musical, eu vou estar agitando meu cérebro, fazendo uma atividade saudável e, ao mesmo tempo, convivendo com pessoas. Um grupo de leitura. Esses dias eu vi alguém postando, né? Vamos criar um grupo de leitura. Pega um grupo de amigos, vai ler um livro. Aí as pessoas vão dizer, mas que livro eu vou ler? Eu vou citar um livro aqui que todo mundo deveria ler. E ele é domínio público, você acha ele grátis na internet. Judas o Obscuro. Judas o Obscuro é um livro interessante que todo mundo deveria ler, porque ele mostra o que é a vida. Entende? O que é a vida. Como as pessoas fazem projeto de vida e como elas destroem o projeto de vida delas. É um livro que todo mundo deveria ler. Sabe, junte aí 5 amigos e diga aí, vamos ler esse livro junto para a gente discutir. Entende? Existem muitos refúgios. Vá ajudar a limpar o Rio Branco, tirar a garrafa plástica de dentro do rio, vá plantar árvores aí, tem tanta coisa para fazer. Mas, infelizmente, a nossa propaganda ela é sempre voltada para que você vá atrás de ganhar dinheiro. E isso está adoecendo a sociedade. Wagner, então eu queria assim, te agradecer mesmo. Assim, acho que foi uma conversa muito rica, né, pra gente aqui, falar sobre saúde mental, falar sobre ansiedade, depressão, falar sobre essas mudanças na nossa geração, esses vícios também em internet, né, as crianças aí nas redes sociais, os idosos de forma isoladas. Então são muitas questões econômicas, sociais que precisam ser tratadas, de políticas públicas, e eu acho que essa atenção a gente conseguiu chamar aqui, conseguiu dar destaque, e eu queria te agradecer assim, e vou deixar esse espaço também para você fazer suas considerações, pontuar algo que a gente acabou deixando passar, mas queria primeiro assim te agradecer muito, muito mesmo, e deixar esse espaço para você finalizar. É sempre um prazer, Bia, participar dessas atividades, e se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, o conselho seria esse, de melhorar as relações interpessoais, que as pessoas busquem conviver com seus familiares e aprender a conversar. A gente precisa encontrar maneiras menos agressivas das nossas interações. Eu sei que às vezes está todo mundo estressado, mas é preciso parar um pouco, é preciso respirar um pouco, é preciso estar juntos em silêncio, sabe? Ver o pôr do sol, que é uma coisa que a gente tem em Roraima, sabe? Ver a lua, tirar um dia para juntos, vamos ver ali a lua nascer no dia que for lua cheia. Uma coisa que eu acho que todo mundo que mora em Boa Vista deveria fazer, subir o Morro das Orações ali no Monte Cristo, e um dia ver o sol se pôr e um outro dia ver o sol nascer. Você viu que hoje eu vi o sol nascer, né? Você viu? Eu vi que você viu. Não, eu já vi o sol se pôr. Só falta eu fazer uma coisa que provavelmente eu vou fazer esse ano, que é ver a lua lá em cima. E um dia lá para ver a lua cheia. Então, assim, são coisas simples que serão as grandes lembranças da vida. Esses dias eu estava ouvindo, Bia, a música do Oswaldo Montenegro, chamada A Lista. E ele começa a música dizendo, né? Faça uma lista dos grandes amigos. Quem você via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Então essa é a reflexão da vida. Gente, não leva nada daqui. Todas as pessoas, quando se deparam com a morte, elas lembram que o importante na vida são os relacionamentos.
Então, para a gente falar de Setembro Amarelo, para a gente falar de prevenção ao suicídio, a gente precisa saber que a nossa vida é finita e precisamos saber o que é importante na nossa vida. Não é a Ferrari, não são os bens materiais, não é a roupa, não é o calçado, não são coisas que podem ser compradas, são coisas que podem ser sentidas. Pense nisso e pense agora. Wagner, muito obrigada de verdade. Assim, eu me sinto privilegiada sempre quando eu converso com você, porque acaba sendo uma terapia para todo mundo, né? Para quem está ouvindo, para mim, para todos nós. Então, assim, te agradeço mais uma vez. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve também, levando saúde mental sempre por onde passa. E desejo para você muito sucesso e muita saúde também, principalmente a saúde mental, hein, Wagner? Muito obrigada. Estou cuidando dela, agradeço também, Bia, foi muito bom conversar com você. Então é isso, a gente vai encerrando esse diálogo, esse bate-papo com o Wagner Costa, psicólogo, né? Cheio de informações trazendo pra gente aqui de como cuidar da saúde mental, como tratar então a ansiedade e a depressão. E a gente vai encerrando então mais um Entrevistas DPE. Eu te agradeço pela companhia até aqui. E se você quiser ouvir essa e outras entrevistas, basta acessar a Rádio Defensoria no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Mais uma vez, muito obrigada e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!